o Marquês habitou este palácio, estas coisas por vários usos ao longo dos séculos, e a Trienal de Lisboa decidiu fazer aqui. Hoje é um espaço da Câmara Municipal de Lisboa e é um centro de arte e de cultura, e a Trienal da Cultura de Lisboa, no âmbito da Trienal que está a decorrer, veio ocupar este espaço para a exposição que podem ver aqui e nas salas seguintes, e a lógica da exposição é recriar alguns dos usos que o Palácio teve ao longo dos séculos, e um dos usos que ele teve foi como embaixada salvo dos Estados Unidos e de Espanha durante algum tempo, e estamos aqui na instalação artística que é a Sala da Embaixada. E a ideia dos curadores da exposição é recriar aqui um certo fausto da Embaixada, temos aqui um trono e uma mesa com umas bandeiras, portanto, o fausto das embaixadas. Nós aqui nos sentimos muito à vontade para usar o trono. Nós somos pessoas muito faustosas e não somos muito poderosos, infelizmente, não sei. E convidámos durante esta semana a estarmos aqui a ocupar o espaço e desenharmos algumas atividades. E nós achámos que aquilo que faria sentido fazer, não sendo nós propriamente artistas, era fazer aquilo que fazemos, que é falar com as pessoas e ouvir as pessoas num ambiente descontraído e mais informal do que uma conferência ou qualquer coisa do género, e, portanto, darmos espaço para as pessoas conhecerem quem trabalha na TIAC, quem trabalha com a TIAC, quem faz parte desta organização e trabalha com as pessoas. Temos ali uma urna de voto, que é uma das coisas indispensáveis numa democracia, faz parte da instalação artística, e eles convidaram-nos a usar a urna de alguma maneira. E nós achamos que a forma mais simples, sendo nós uma organização contra a corrupção, foi fazer uma recolha dos programas eleitorais dos partidos, dos programas eleitorais que eles apresentaram nas últimas eleições legislativas, em 2011, e ver o que é que os programas eleitorais tinham a dizer sobre o combate à corrupção. Não foi uma recolha muito difícil de fazer, porque, na maior parte, como vocês podem ver, a maior parte dos programas eleitorais do que toca ao combate à corrupção tem um parágrafo e pouco mais. Curiosamente, os partidos que mais começaram foram o PSD e o CDS, conseguiram quer um quer outro numa página A4 inteira de medidas de combate à corrupção. Fantástico. E, portanto, convido-vos, depois, se quiserem, até ver o resto da exposição, mas ali a consultarem os programas eleitorais de combate à corrupção, escolherem o que acharem mais útil e coerente e eficaz, e depositarem na urna, e depois verem o que acontece aos votos, que é o que tem acontecido aos votos que se tem dado, pelo menos em matéria de combate à corrupção. Pronto, o facto de termos aqui uma sala composta também me diz que... Pode votar em branco. Pode votar em branco, mas aí o interesse é mesmo, acho eu, apreciar a panóplia de propostas e depois refletir um pouco sobre o que tem saído daí. E a dizer que o facto da sala estar assim tão bem composta significa que o orador de hoje não precisa de grandes apresentações. O professor Paulo Moraes é o membro fundador da Transparência e Integridade, é vice-presidente da Associação. Antes da TIAC existir, já era uma voz ativa e durante algum tempo relativamente isolada na denúncia do problema da corrupção, dos vários problemas ligados à corrupção e à falta de transparência. Hoje escolhemos um em particular, mas de certeza que à beira deste vamos falar de muitos outros, que é o problema dos conflitos de interesse e das relações perigosas entre a política e os negócios. E, portanto, posso fazer uma pergunta introdutória, mas a pergunta introdutória é bastante simples, que é, temos de facto um problema de conflitos de interesses no Parlamento, e quando se fala de corrupção, os políticos não falam desta corrupção porque esta é uma corrupção mais difícil de eventualmente apontar, porque é uma corrupção legal, mas é uma corrupção penosa na mesma. Muito obrigado. Obrigado, João Paulo, obrigado a todos, aos que conheço e aos que não conheço. Passarei naturalmente a conhecer por estarem aqui e me virem ouvir e trocarem questões connosco. Enfim, aqui o meu colega João Paulo irá conduzir a conversa, portanto peço que quando eu estiver a falar mais para me interromper e mudar eventualmente de assunto ou de agulha. E para falar de conflito de interesses em Portugal, verdadeiramente já não há conflito de interesses. O conflito de interesses é quando há um conflito entre o interesse público e o interesse privado. Portanto, para haver conflito é necessário que haja dois interesses. E na política, em Portugal, neste momento, só há os interesses privados. Portanto, o conflito já não existe. O que há é uma captura total do interesse público por parte dos interesses privados. Nós já estamos numa fase
nesse aspecto, não poderíamos estar pior. Se esta conversa tivesse sido há 6 anos, ou há 10 anos, se calhar há 4 anos, não sei, também não sei bem, isto tem vindo a piorar de ano para ano, portanto não sei qual é o momento em que isto chegou ao lodo, mas já não foi o ano passado, já foi há 3, 4, 5, 6 anos. Neste momento não há efetivamente conflito de interesses. Há uma captura absoluta do interesse público pelo interesse privado, no Parlamento, no Governo, no Banco de Portugal, nas entidades reguladoras, ou seja, todas aquelas entidades que existem no campo democrático para defender o povo ou para defender o mercado, tal como conhecemos aquele mercado livre, que muitas vezes só existe nos livros, mas que tem entidades reguladoras para regularem esse mercado. Todas essas entidades estão capturadas, todas, pelo interesse privado. Nós, é interessante termos esta conversa hoje e pedir uma ajuda que nos podem dar a nós. Dentro de dias, não sabe ainda bem em que dia, vai ser entregue no Parlamento o Orçamento de Estado português. O Orçamento de Estado português é entregue pelo Governo no Parlamento de uma maneira diferente do que acontece nos outros países. Nos outros países, habitualmente, os Parlamentos decidem quanto é que se vai gastar em educação, quanto é que se vai gastar em saúde, etc. E depois dessa decisão tomada no Parlamento inglês, imaginem, o Governo é que vai desmultiplicar aquilo tudo em documentos técnicos. Em Portugal nada disso acontece. Em Portugal é completamente opaco. O que acontece é que chegam ao Parlamento, agora é uma pena, como sabem, antigamente era uma série de pastas, em que já vai tudo desmultiplicado, quanto é que se gasta na Direção Regional de Economia, não sei de onde. E é evidente que, primeiro, nenhum daqueles deputados, nem que não durma durante o tempo, desde o momento em que recebe o papel, o documento, depois todos eles recebem uma cópia, mas desde o momento em que recebem aquela pen, aquele ficheiro, até à votação, nem que não dormissem, não conseguiam ler aqueles papéis todos. Portanto, os deputados vão votar o orçamento às escuras, todos eles. E vão votar naquela lógica de claques, pois o Parlamento não é mais que um conjunto de claques em que os deputados, a maioria, apoiam o chefe do Governo e os deputados da oposição apoiam os respectivos chefes. Portanto, aquilo está reduzido a um conjunto de claques. Mas e qual era a ajuda que eu lhes pedia? Abram os documentos, que aquilo aparece no site da Direção-Geral do Orçamento, portanto, que todo português tem acesso, e comecem a ver coisas estranhas. E vão detectar algo do género, e agora vou falar do orçamento do ano passado, deste ano ainda não conheço naturalmente. O ano passado, o orçamento, depois de devidamente explicado, tinha, o orçamento do Estado português, 11% chamava-se outros. 11%, um orçamento de 80 mil milhões de euros, ou seja, aproximadamente 8 mil milhões de euros, era outros. Mas mais, 19% era Ministério das Finanças, que é uma maneira mais rebuscada e eufemística de dizer outros, outra vez. O Ministério das Finanças são operações financeiras de pagamento de dívida, etc, etc. E, portanto, o que eu lhes pedi é, olhem para o orçamento e se detectarem assim alguma coisa irregular e detectam, digam-nos, se faz favor. Porque depois o que se detecta, e, portanto, isto eram as peças do orçamento há um ano atrás. 30% do orçamento de Estado era opaco. O orçamento de 2013, que é o que está neste momento em execução. É evidente que o que não se sabia é péssimo, não se saber, mas conforme se foi sabendo ao longo do tempo, as novidades foram, obviamente, tétricas. Chegou-se à conclusão que a maior despesa, e já vou ao conflito de interesses, não me esqueci do tempo, a maior despesa é juros da dívida pública. Pagar juros da dívida pública como maior despesa do orçamento de Estado, enfim, eu tenho escolhido os exemplos mais estapafúrdios, mas era mais ou menos como nós não termos água para tomar banho, porque andávamos a gastar, tínhamos sido cortada a água, porque andávamos a gastar dinheiro em perfumes. Portanto, tínhamos comprado perfumes, então não tínhamos dinheiro para comprar água. É isto. Nenhum orçamento de Estado de um país civilizado funciona desta maneira. E verdadeiramente, nem dos mais corruptos, porque normalmente eles gastam orçamentos e colocam ele, é o que acontece em Angola, etc. Portanto, não há país no mundo que tenha esta estrutura. E, portanto, a maior despesa é juros da dívida pública. Depois, a seguir, é aproximadamente saúde e educação, bom, e por aí vamos. O que era fundamental é que em Portugal nós tivéssemos um mecanismo de que não dispomos de saber quais são os gastos do Estado português. E agora vamos ao conflito de interesses. Porquê é que 30% do orçamento é opaco? Estou a falar de 2013, no 2014, se não forem 30%, pode ser 25% ou 31%, quer dizer, mas não há mudanças significativas, estamos sempre a falar desta ordem de grandeza. Exatamente porque grande parte desse
orçamento opaco é para transferir para grupos económicos. Por que via? Pela via dos juros, pela via de pagamento das parcerias público-privadas. Eu recordo que PPPs em Portugal, neste momento, representam, para além da parte escolar, que ainda não tenho as contas feitas, portanto, a parte escolar também são PPPs, mais de 2 mil milhões de euros por ano. Só para termos uma ideia de que é 1 mil milhões de euros. A crise que nós tivemos política mais recente nasceu por causa de um buraco orçamental de 1.000 milhões de euros. Enfim, para aqueles que não se lembram, houve um chumbo no Tribunal Constitucional de 4 normas do orçamento que representavam 1.000 milhões de euros. Portanto, uma crise política gigantesca por causa de 1.000 milhões de euros. Mas para dar 2 mil milhões às PPPs já não há problema nenhum. Bom, porquê é que isto acontece? Porque há exatamente no Parlamento, no Governo, no Banco de Portugal, nas entidades reguladoras, um conjunto de personalidades que estão lá para garantir que este dinheiro vai direto para um conjunto de grupos económicos. E esse é o nosso grande problema. Enquanto for assim, bem, já que estamos na casa do Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal percebeu isto na altura, estávamos no século XVIII, como sabem, e percebeu que havia uma família em Portugal que era mais ou menos, tinham o poder que tem hoje o Mota, o Espírito Santo e o Melo, os três juntos, que era a família Távora. E na altura o senhor Marquês de Pombal, pelos vistos viveu aqui, percebeu que enquanto houvesse família Távora, não havia um conjunto de fatores de desenvolvimento em Portugal. Porque o Marquês é lembrado porque fez a reforma da Universidade em 1772, fez a região marcada do Vinho do Porto, enfim, não sou de história, não estou aqui, nem quero meter a foice em aranha. Mas que o Marquês marcou, de facto, a vida portuguesa marcou. Mas normalmente na secundária e no ensino básico não se diz aos alunos que o mais importante que ele fez foi matar o Estado. Porque isso era fundamental para pegar na riqueza que era do Estado. É assim, para mim que sou do Porto, sou mais sensível a esta matéria. Não haveria hoje vinho do Porto se houvesse família Távora, porque era incompatível. E nem estou aqui a fazer nenhum juízo de valor moral, bem entendido. Mas é assim, a família Távora queria uma sociedade feudal incompatível com o progresso que trouxe o vinho do Porto, nomeadamente com habitantes ingleses na sequência da guerra com os franceses. Portanto, era incompatível e, como lhes digo, nem estou aqui a fazer nenhum juízo de valor moral, quem tinha razão, quem não tinha, até porque não vamos agora estar a analisar uma coisa que aconteceu há 200 e tal anos. Mas o que é facto é que não era compatível o poder do Estado com o vinho do Porto, ou uma coisa ou outra. E o que é facto é que nós hoje temos no Parlamento, e agora vamos ao chamado conflito de interesses, que já não é conflito nenhum, já lhes explicarei porquê. Nós temos neste momento mais de metade dos deputados acumular a sua função de deputado com outra atividade. O que quer dizer que eles acham que o deputado é uma função que não é suficientemente digna para exercer o tempo inteiro. Que é uma coisa que eu não percebo. É estranho, quer dizer, eles acham que ser deputado é um biscate. Logo tem esse problema. Mas, dando isso de barato, o problema é que há 60 que, além de terem este aspecto, acumulam com outro muito mais perverso, que é, são simultaneamente deputados e representantes de um povo, alguns no círculo eleitoral distrital, e administradores, diretores, consultores ou advogados de empresas que têm grandes negócios com o Estado. Onde isto está hoje muito bem explicado é naquele livro que saiu há pouco tempo, do Gustavo Pimenta, que se chama Os Estados Aquários Privilegiados, enfim, mas aquilo é apenas a ponta do iceberg, aquilo é um texto jornalístico, é de um jornalista, mas aquilo ele podia fazer o segundo volume, o terceiro volume e o quarto volume, porque matéria não falta. Ele fez uma seleção, enfim, em função do critério que é o dele e que temos que respeitar. Mas o que é facto é que a promiscuidade é total. E a promiscuidade vai a este nível. Eu vou-lhes só dar alguns exemplos, enfim, não há tempo útil para dar os exemplos todos. Mas hoje no Parlamento nós temos uma Comissão Parlamentar de Agricultura. E os membros da Comissão Parlamentar de Agricultura são, por um lado, deputados que representam o povo que os elegeu. Mas alguns deles, como seja o caso do Pedro Dual Ramos, como seja o caso do Manuel Isaac, como seja o caso de muitos outros, são ao mesmo tempo administradores ou gestores de empresas agrícolas que recebem dinheiro do Ministério da Agricultura ou da Europa através do Ministério da Agricultura. Portanto, eu estou nesta dupla função de fiscalizar, na sua atividade parlamentar, o Ministério que atribui subsídios às empresas de que eles são administradores. Portanto, são simultaneamente árbitro e jogador no mesmo jogo. Já agora, primeiro, se calhar, dois problemas. Um é isto ser local, mas há outro que é uma certa cultura do Parlamento e dos deputados que eu gostava de agora comentar-se, que é, nós ouvimos muitas vezes quando alguns deputados, ou quase todos os deputados que estão nestas circunstâncias são confrontados com isso,
que eles dizem é que o facto de estarem simultaneamente em dois lugares é uma garantia de independência, porque quer dizer que não precisam da política e que, portanto, podem sair amanhã. Portanto, é excelente eles estarem ao mesmo tempo no Parlamento, no banco, numa empresa privada que tem negócios com o Estado. Este argumento, enfim, já o ouviram de certeza. Mas o conhecimento dos assuntos é um aspecto importante. Agora, todos os deputados estão na situação de que vão para a política, arranjam um tacho na política e depois fazem negócio à conta disso. E tentam fingir-nos a ideia que são grandes profissionais que abnegadamente deram alguma atividade à política. Porque assim, o que é que acontece hoje? Bom, lembram-se, enfim, para falar de uma pessoa insuspeita à época, o professor apelido da Palma Carlos era professor, era advogado, depois foi primeiro-ministro a seguir ao 25 de Abril, portanto foi dar um apoio à vida pública. Não há dúvidas sobre isso. Mas os advogados que nós temos hoje não são destes. São tipos que são da JSD, ou da JS, ou de outra J qualquer. Aliás, verdadeiramente no Parlamento o que nós temos é uma jotocracia, é o regime vigente no Parlamento. E depois tiram um curso de Direito. E como são membros da Jota, são eleitos deputados. E as grandes sociedades de advogados vão lá e capturam-nos. Portanto, eles jamais estariam numa grande sociedade de advogados se não fossem presidente da JS ou da JSD, Castelo Branco, ou seja lá de onde for. Ou de Lisboa, não interessa. Então o que acontece é o contrário. Eles passam a fazer carreira de advogados à custa da política. E depois vendem-nos o filme que, não, nós somos grandes advogados, estamos aqui a dar uma mãozinha na política. Portanto, não brinquem connosco. Ou seja, só a condição de serem membros dos juventudes partidários é que lhes permitiram acesso a uma carreira de advogados que normalmente não exercem. Porque eles normalmente só fazem tráfico de influências porque nem percebem nada de direito, porque também não têm que perceber. Aliás, é comum algumas sociedades de advogados terem alguns traficantes para fazerem a política e depois, quando há assuntos de direito, levam os colegas que percebem direito. As sociedades de advogados maiores hoje têm dois tipos têm as relações públicas, que são os advogados da política, que são quem? O Moraes Sarmento, o António Lobo Xavier, o Paulo Rangel, o António Vitorino, só para falar de alguns, eu dizia para 40, mas ficamos por aqui, que são pessoas que são advogados famosos porque andam na política. Assim, o Nuno Moraes Sarmento nunca fez advocacia de jeito, também não estou a dizer que agora faça, não é? Mas antes de entrar para os cargos políticos que acabou por ter, como ministro, nos governos, etc. E não é ele em concreto, isto é uma questão... Mas posso dizer uma ressalva no caso do Lobo Xavier. Conheço pessoalmente, há pessoas da família, ele era um brilhante aluno de Coimbra, António Lobo Xavier. Eu também. Não o confunda com os Jotinhos. Não sei se... Só para esclarecer esta parte, é evidentemente o valor académico e, apesar de tudo, independentemente de outras coisas em que estejam, esses vão buscar porque realmente são, porque têm capacidade técnica também. Mas sabe que o Lobo Xavier... toda a prova. Pelo menos é o que eu sei. Não, mas tem razão. O pai dele, aliás, era professor universitário. Tem razão no que está a dizer, e eu conheço o Lobo Xavier há muitos anos, que eu lá do Porto. É do Porto, eu sei. E o Lobo Xavier, durante muito tempo, estava nesse registro, que era um advogado, e ele próprio me disse isto, ele, que era, no momento em que ele estava no Parlamento e era advogado, ele sentia-se em conflito de interesses e disse, vou decidir, ou sou uma coisa ou sou outra. E decidiu, e bem, do meu ponto de vista, eu admirei por isso na altura, porque ele decidiu ser advogado, essencialmente na SONAI, onde fazia advocacia na área fiscal, fundamentalmente, e durante muito tempo foi um advogado da área fiscal. A minha consideração por ele acabou no momento em que ele passou, além disso, a ser administrador do BPI, administrador da Motengil na área das parcerias privadas e por aí fora. Ou seja, no momento em que ele utilizou a sua função e a sua predominância na política para começar a fazer este tráfico de influências. Porque aquilo que disse, eu concordo consigo, eu também não sei precisar a data, agora não tenho de cor, mas há um momento que ele próprio me diz a mim que achava que era incompatível estar no Parlamento, como ele foi deputado do CDS na altura de Manuel Monteiro durante uns tempos, e advogado. E eu percebi isso perfeitamente e ele resolveu o problema. Escolheu uma coisa ou outra, fez bem. Depois, mais tarde, terá mudado de ideias, portanto, acho que era a altura dele próprio se lembrar do que me disse, já não sei quantos anos. Não sei de memória, mas estamos a levar 15 anos. Eu desconhecia a parte da Motengil. Pois, e ele é hoje administrador da Motengil. Mas é público. Que ele é administrador da Motengil? Público, obviamente. É evidente. Aliás, hoje, só para ter uma ideia, quem serão os administradores da Motengil SGPS? É o António Mota, que é natural, o filho
Silveira Mota Gil, as irmãs dele, e depois é o António Lúcio Xavier, o ex-ministro das Obras Públicas, Valente Oliveira, o ex... Jorge Coelho, não é? Jorge Coelho, ex-ministro das Obras Já não é, Públicas. já não é Jorge Coelho, já não é. É, Sim, mas não, Jorge Coelho continua a ser administrador, deixou foi de ser o presidente executivo, mas continua lá nos órgãos sociais. É o Rangel Lima, antigo presidente das Estradas, foi o antigo secretário das Obras Públicas, mas isso podem consultar na net, não é? Eu também não sei todos os corpos, mas estamos a falar assim, tirando a família Mota, é tudo gente que esteve ligada à política. Tirando o Mota e os irmãos, são todos... Bom, mas então voltemos ao conflito de interesses. Estava a falar da Comissão Parlamentar da Agricultura, mas isto acontece em todas as comissões parlamentares e acontece em todo o Parlamento. E acontece, e já vamos às parcerias público-privadas, até porque é um caso importante. Vamos à Comissão Parlamentar de Defesa, e vemos que o atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa chama-se Dr. José Marcos Correia, deputado, que é sócio, que trabalha na Sociedade de Advogados do Dr. Rui Pena. E quem era o antigo Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa? José Luís Arnold. Exatamente, era o José Luís Arnold, que é sócio da mesma Sociedade de Advogados. E o Rui Pena, o que é que foi? Ministro da Defesa, esteve envolvido na compra dos submarinos. Quer dizer, todos os advogados daquela sociedade, todos os advogados daquela sociedade, não, todos os advogados que no Parlamento tratam da sua defesa, parece que vêm todos da mesma sociedade de advogados. Portanto, isto já não é promiscuidade nem conflito de interesses. Isto é uma submissão total da Comissão Parlamentar de Defesa a uma sociedade de advogados. Seja uma roubalheira pegada. Isto é pior que roubalheira. Isto é pior que roubalheira. Como é que nós podemos ultrapassar essa situação? Como é que nos podemos organizar? Que há roubalheira, já toda a gente sabe. Que há. Portanto, eu penso que temos, talvez uma sugestão passar, digamos, gostaria que o professor ajudasse já lá nessa parte. Já lá Como é que o cidadão roubado começa a ganhar consciência dessa realidade, se podem organizar e percebem que têm que começar a organizar e têm que começar a mexer-se. Não podem criticar só o café, não é? Como é que se podem organizar? Já respondo a isso. E obrigado pela questão. Provavelmente essa é uma questão pertinentíssima. Mas, só para terem uma ideia de onde chega o nível de promiscuidade, eu vou só dar mais um exemplo no Parlamento, que para mim é o mais estranho, que é o que eu não deixo de falar, que tem a ver com a situação atual que vivemos, que é a Comissão Parlamentar. Há uma Comissão Parlamentar que tem a ver com a Troika. Portanto, a Troika apoiou Portugal em termos de apoio financeiro, também conhecido, do Estado português, e há uma Comissão Parlamentar que se chama Comissão Parlamentar Eventual para Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Tem um nome gigantesco, é este, e essa Comissão Parlamentar é a comissão que acompanha os trabalhos no âmbito do apoio financeiro a Portugal pela Troika. Pois essa Comissão Parlamentar tem no seu seio... Bom, o que é que essa Comissão faz? É acompanhar os trabalhos da Troika, portanto, privatizações, apoio financeiro à banca, contratação pública, as questões que têm a ver com o momento. Ora bem, nessa comissão os seus encontram deputados Miguel Frasquinho, que acumula todas as promiscuidades, porque além